todo aquele que está lançando palavras proféticas nesses últimos dias, você tem que examinar e você tem que reter aquilo que é bem. E o que é bem e o que é realmente certo é o que condiz com a palavra de Deus. É tempo de nós lançarmos palavras proféticas sobre a igreja? Sim. É tempo de Deus usar homens e mulheres? Sim. Jesus fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vão vir para vocês, vão vir disfarçados, vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. É o que está acontecendo. Qual é o crivo para mim e para você? O que vai aferir as medidas? É o Espírito Santo que vai ensinar você a aferir medidas, a entender o que é e o que não é. Quem está falando em nome do Senhor é quem está falando por si próprio e quem está tentando angariar um monte de situações usando um dom super espinhoso e perigosíssimo, que falar besteira estraga vidas. Profetizar o que não é de Deus separa lares, divide igrejas, enfim, bota um monte de gente na perdição. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Então você pode glorificar Deus por isso aí, em nome de Jesus. A gente precisa entender que aquilo que Deus está falando para a gente nesses últimos dias, aquilo que Deus vai falar para você e aquilo que Deus está falando comigo acerca do que vai acontecer com a igreja e com o que vai acontecer com o Brasil. Quando eu vejo 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então, tudo aquilo que Deus tem falado não é da minha vontade, não é da vontade daqueles que são sérios, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Primeiramente, nós temos que entender que a obra neotestamentária ela é basilar sobre o Espírito Santo. E isto o próprio Jesus falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. E depois ele falou assim: olha, permanecei em Jerusalém para que vocês sejam revestidos. Então esse revestimento é a razão da igreja neotestamentária, da vida neotestamentária, ou seja, é o Espírito Santo como Deus na terra nos usando, falando conosco e nos dando discernimento para a gente entender o que é e o que não é de Deus, ainda mais que estamos nos últimos dias, então muita gente vai falar baboseira, besteira, e a gente tem que estar muito ligado. Você está entendendo o que Deus está falando? Então, a profecia, ou seja, a palavra profética, aquilo que Deus enviou para o ser humano, ela não vem produzida da vontade do homem. Quando lá em Coríntios Deus fala que nós em parte conhecemos e em parte profetizamos, nós partimos por uma outra, como falar assim, exegese, uma outra interpretação hermenêutica que eu não quero citar agora. Porque, na verdade, se a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, primeiramente a profecia vem de quem? Ela vem do Senhor. A palavra profética vem do Senhor. Então, quando os homens de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo, obviamente vem coisa boa. Agora, a gente tem que saber discernir quem é e quem não é de Deus. Para isso, o Espírito Santo está aí. Você pode receber ele agora sobre a tua vida. Receba o Espírito Santo sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Paulo, escrevendo a Tessalônica, fala assim: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Em trocando em miúdos, ele está falando o seguinte: todo aquele que está lançando palavras proféticas nesses últimos dias, você tem que examinar e você tem que reter aquilo que é bem. E o que é bem e o que é realmente certo é o que condiz com a palavra de Deus, para que você possa estar fora de toda aparência do mal, ou seja, para que você não entre em roubadas de palavras malignas que não são do Senhor e que vão te levar a praticar coisas que não são de Deus. Alguém pode glorificar Deus por isso? Aí eu vou para a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então é o que eu estou falando para vocês desde o início. Nós temos que entender que Deus vai usar homens e mulheres nesse tempo, vai usar, mas a gente tem que provar, a gente tem que... E como é que eu vou provar? Primeiro, que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, para que você saiba se realmente quem está usando aquela pessoa, quem está me usando é o Espírito Santo, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então são muitos os textos e as provas que eu estou falando que, primeiro, Deus realmente tem levantado profetas nesta terra. Não há menor dúvida, não há menor dúvida, Deus vai levantar até que Jesus volte homens e mulheres que vão entregar o recado, que vão falar acerca de Deus, acerca daquilo que Deus quer fazer e vão entregar o recado, mas a gente tem que estar muito atento. Você precisa estar atento e falar: Espírito Santo, seja sobre a minha vida. Espírito Santo, eu quero entender, eu quero receber de Ti, eu não quero ser enganado, enganada. O que o Fábio está falando é de Ti, Senhor. Você precisa questionar. Eu não tenho, por favor, não vou ficar chateado se você perguntar se aquilo que Deus está falando comigo ou não é de Deus ou não. Você tem que fazer isso. Ou seja, você precisa pedir esclarecimento e a presença do Espírito Santo sobre a tua vida para você entender aquilo que
Deus realmente está falando para a igreja nestes momentos maravilhosos e também momentos muito difíceis. Quando eu vou para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja, ela foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós precisamos entender que hoje vivemos a igreja neotestamentária. Vou ler o texto todo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, ele, Jesus Cristo, é aquele que fala, é aquele que usa os profetas, e quando ele é chamado de pedra de esquina, é aquele que aparece, aquele único que precisa aparecer. Então, embora, veja que coisa interessante, Deus vai usar os profetas, Deus vai usar homens e mulheres, os pastores, os líderes, nestes tempos tão difíceis, a pedra principal de esquina, ou seja, quem tem que aparecer ainda e quem sempre tem que aparecer é o Senhor Jesus Cristo. Embora Deus use homens e mulheres, embora Deus use os seus servos, os profetas, e ele está usando, ele vai falar, ele vai revelar, você precisa entender que, em nome de Jesus, a figura principal continua sendo a figura do Senhor Jesus Cristo. Embora ele não vá fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas, entenda, Jesus Cristo ainda continua sendo a principal pedra de esquina, ou seja, é aquele que tem que ser notado.